Olá, bom dia. Como prometido, estamos aqui de volta. E em nome da diretoria da ADUERN, da Associação de Docentes da Universidade do Estado do RN, mais uma vez estamos aqui para discutir temas que são muito relevantes para o cotidiano da educação, essa educação que permeia aí a vida de todos nós, desde a mais tenra infância até a idade adulta, uma educação que, ao longo desse tempo, e muito especialmente nesses momentos, tem sofrido um retrocesso significativo quando a gente se refere à qualidade de trabalho dos profissionais envolvidos. Então, a nossa ideia, a ideia da ADUERN, da diretoria da ADUERN, é trazer aqui para esse estúdio, para esse momento, para essa live, pessoas que tenham condições de contribuir com essa discussão, um aprofundamento de temas, um aprofundamento de questões e até de conceitos que, em um momento em que nós temos vítimas, um número elevado de vítimas da Covid-19, né, nós nos solidarizamos com as famílias e os amigos e as pessoas próximas de mais de 53 mil pessoas, são 53.874 vidas nesse momento, perdidas, né, pela pandemia, pelo coronavírus, e nesse momento os desafios aumentam, né, e esses desafios, eles devem ser encarados com muita seriedade, com muita maturidade, e é desse anseio de trazer cada vez mais informações, reflexões de qualidade, tanto para a comunidade uerniana, como para as pessoas que estão trabalhando e necessitam dos serviços oferecidos pelo ensino básico, que a gente está aqui, trazendo para vocês dois convidados bem especiais, né? Nós estamos aqui no nosso estúdio já esperando para começar a bater esse papo com a gente. Nós estamos aqui com a professora Marta de Medeiros, né, que é pedagoga e é uma das coordenadoras do SINACEF. Eu quero dizer sempre SINACEF, mas é SINACEF Mossoró, né, do IFRN, e também com o professor Jean, né, que é coordenador do SINT Mossoró, coordenador geral do SINT Mossoró. E, obviamente, nós estamos também com a nossa presidenta, a professora Patrícia Barra, presidenta da ADUERN, e a ideia é que a gente tenha aqui uma conversa bacana, madura, com a interação de vocês. Então, a gente espera que vocês venham conversar com a gente, que a comunidade como um todo venha conversar conosco. A ideia é que a gente trabalhe aqui, converse, tente se aprofundar, na medida do possível, em 1h30, em temas muito relevantes que criam essa interface entre universidade e ensino básico, né? E aí os temas são muitos temas que nós podemos discutir, seguramente o faremos, mas a gente precisa, para criar essa interatividade, para que a gente consiga entender o que a comunidade também precisa saber a partir dessa discussão, que vocês participem aí no fórum, tá? Coloquem suas dúvidas, coloquem suas sugestões, de preferência, sempre escreva a palavra pergunta, 2 pontos, seguida do questionamento, tá? Que aí a gente, na 1h final do nosso momento aqui, nós vamos colocando essas perguntas aqui e vamos conversando sobre essas questões, tá? Então, para que a gente vai iniciando, a gente já tem um público bem interessante já aqui, mas para que a gente vá iniciando devagarinho aí, ganhando esse ritmo, a ideia é que a gente tenha aí 1h30 de discussão, a gente converse, em primeiro lugar, com a professora Marta de Medeiros, em seguida nós vamos ouvir o professor Jean, e, por fim, ouviremos a professora Patrícia. Os três falaram aproximadamente 10 minutos, né, para trazer os preâmbulos aí, a base, o fundamento dessa discussão de hoje, e, em seguida, a gente abre para esse debate saudável, tá? Em que a gente responde perguntas, a gente faz observações e vai aprofundando em determinados temas de acordo
com as necessidades aí, as vontades de vocês. Então, sintam-se acolhidos, apesar dessa interface aqui, dessa máquina, mas a ideia é que a gente sinta que pode conversar uns com os outros, que a gente sinta essa proximidade, tá? Num momento posterior em que a gente possa se encontrar pessoalmente, vai existir o abraço caloroso, vai existir as outras recepções que a gente já gosta tanto de fazer e já é, né, praxe aí no nosso convívio como professores, com nossos alunos, pessoas com quem a gente está sentindo tanta saudade, tá bom? Então, eu vou trazer aqui, primeiro, os três, tá, para a nossa tela, para que a gente já dê bom dia aí, os três dêem bom dia, e em seguida a gente deixa a professora Marta para ela conversar um pouquinho com a gente, tá bom? Olá. Olá, bom dia. Oi, bom dia. A professora Patrícia está com o microfone desligado. Deixa eu ver se eu ligo para o telefone com o microfone da professora Patrícia. Opa, ligou. Patrícia, nós não estamos ouvindo você, Patrícia. Muito bem, professora Marta, professor Jean, falem aí para ver se a gente está conseguindo ouvir vocês também, por favor. Oi. Olá, Sim. Bom dia. Bom dia, Keliane, bom dia, Marta Medeiros, bom dia, a professora presidenta da ADUER, Patrícia Barro, em nome do SINT Regional de Mossoró, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Regional de Mossoró. Quero agradecer, em nome da pessoa de Patrícia Barro, o convite para esse debate, né? E um bom dia também a todos os que estão nos acompanhando nesse momento. Também o meu bom dia, né, a todos e todas, especialmente a esse grupo, né, já agradecendo também pelo convite para esse debate, né, para esse diálogo, e que esse bom dia se estende a todas as pessoas que estão nos assistindo, né, um caloroso bom dia aí, com muitas questões para discutirmos. Ok, parece que a professora Patrícia está tendo um probleminha aí de conexão, mas ela volta daqui a pouco. De qualquer maneira, a ideia é que a gente comece essa conversa com a professora Marta, né? Então, professor Jean, vamos retirar você aqui da tela, tá bem? E vamos deixar a professora Marta aí à vontade aí, pelos próximos 10 minutos, para bater um papo aí, para fazer uma introdução, né, do que ela considera esse recorte importante, porque são tantos temas, é um assunto tão amplo que realmente tem que ser um recorte mesmo, né? E aí a professora vai fazer esse esforço aí, intelectual, né, de fazer esse recorte, tá bom? Depois, professor, eu trago o professor Jean de volta aqui para o fluxo, tá bom? Professora Marta, fique à vontade. Mais uma vez, bom dia, né, a todos e todas. É um momento muito importante, um momento muito grandioso de nos reunirmos, né, enquanto profissionais da educação, enquanto liderança sindical, para estarmos discutindo a educação no contexto da pandemia, a educação na atualidade. Como a Kelânia falou, nós temos muitas questões, muitos desafios. Nós vamos tratar assim, um debate inicial, começando, e aí a pretensão é que possamos ir aprofundando, trazendo mais pessoas para o debate, porque nós estamos, eu estou no IFRN, Kelânia, Patrícia na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, e Jean está no SINT. Então, aí vocês observam que a gente vai reunindo, né, entidades que trabalham com um número de profissionais
em diversos níveis de educação, diversas modalidades também, mas que nós temos questões que são comuns, né, quando nós falamos de educação e quando nós falamos de educação na atualidade também. Então, o que eu pontuei para trazer para essa discussão, para essa live, é que hoje, né, nós temos o contexto da pandemia e nós temos grandes desafios, quando falamos disso, para a educação. Seja ela a educação superior, seja ela a educação básica. E são desafios, mas também é preciso dizer que não é só o contexto da pandemia que está trazendo grandes desafios. Anterior à pandemia, o setor educacional, vamos dizer assim, no Brasil, é um setor já extremamente atacado, vou usar essa expressão, por essa política, né, de um governo que se mostra não disposto a ter a garantia do direito à educação como direito social, de garantir aos cidadãos brasileiros, né, o direito à educação na forma que ele está previsto na Constituição, quando corta recursos, minimiza verbas, não realiza políticas públicas de acesso e permanência na escola. E aí dizer também que já anterior à pandemia, nós temos na sociedade como um todo, né, já um processo de precarização do trabalho, né? Não só no governo Bolsonaro, mas já anterior a isso, e o capital, aí já é uma discussão que vai muito mais para o ponto de vista, está no político, mas vai para o econômico, que o capital começa a conviver ultimamente, né? Principalmente dada essa elevação do processo de comunicação e informação que a gente tem com as tecnologias da informação, da comunicação, um processo de precarização do trabalho. E a gente tem o que se chama de uberização, né, de um trabalho onde você não tem, o trabalhador não tem o vínculo empregatício, não tem garantias nenhuma. Tivemos a reforma trabalhista, que foi super prejudicial para a vida dos trabalhadores, e nós vamos ter uma situação muito difícil do ponto de vista do trabalho. E aí nós falamos em educação, não podemos deixar de falar da questão do trabalho, que nós vamos ter no sistema educacional os trabalhadores, vamos ter o apoio, vamos ter os professores, que são trabalhadores, que sobrevivem vendendo a sua força de trabalho, né? Vendendo a sua força de trabalho para ir se mantendo. E que essa uberização, vamos dizer assim, esse sistema de precarização, que é anterior à pandemia, parece que se intensifica ainda mais agora, né? Ainda mais agora quando nós temos um sistema que, dado o processo de isolamento social necessário para um processo, para um tempo em que é fundamental se manter-se isolado, para se manter vivo, né? A pandemia nos traz isso, né? Ou vamos nos isolar, manter o isolamento, as medidas preventivas, ou a gente vai enfrentar um inimigo, embora seja pequenininho, mas é gigantesco, né, que vai atacar a nossa vida diretamente. Então, nesse contexto de pandemia, esse processo de precarização, ele vem com força, né? Ele vem com força, e aí nós vamos entrar para dar uma pincelada aqui no que a gente vai chamar de ensino remoto, né? Temos a questão da educação à distância, mas o ensino remoto que vai entrar nesse ponto de precarização do trabalho, de uberização do trabalho, a gente pode falar dessa forma, né? E aí, o que é que nós podemos destacar, que podemos considerar? O que é que nós fazemos com os jovens? Qual a nossa tarefa de educador? O que é a escola? Que espaço é esse que nós colocamos nossos filhos, que nós colocamos a juventude para passar grande parte da sua vida? O que faz a educação? Né? O que é educação e o que é ensino? Hoje eu tenho uma preocupação muito grande
com relação às famílias, né? As famílias, elas estão muitas sem entender o que está acontecendo. Nós que somos formados na educação, que convivemos com a educação, nós vamos refletindo, né, as questões educacionais, mas eu penso muito nas famílias que não têm a reflexão. Então, o que acontece? A tecnologia da informação e da comunicação está sendo utilizada no momento atual, né, nesse sistema que se defende no sistema remoto, para garantir algo que é extremamente necessário que seja dado presencialmente. Não estou desqualificando a educação à distância, né, que as universidades trabalham com públicos especializados, né, com sistemas já montados, isso aí é outra realidade. Eu estou me referindo mais à educação básica, né, principalmente à educação das crianças, né, que estão numa idade onde o que mais importa para elas é o processo de socialização e de interação social. Mas aí nós vamos ter uma certa imposição, né, que a gente visualiza na atualidade, uma certa urgência de que o sistema volte a funcionar, mesmo num período de isolamento social. E quem viria auxiliar seria as tecnologias da informação e da comunicação, nos auxiliar de forma remota para que as coisas não parem, do ponto de vista das aulas, do ponto de vista da escola, né? As coisas não parem e continuem funcionando como se nós estivéssemos num processo de normalidade, né? Nós não estamos, nós estamos num processo extremamente especial, num tempo de grandes dificuldades, né, políticas, econômicas, e agora que nos apresenta sanitária, né, com a pandemia, e que nós temos dificuldade de resolver. A pandemia, esse problema sanitário, vai se resolver muito mais rapidamente do que as questões de ordem, não estou aqui profetizando, né, mas pelos cenários que se visualizam, do que as questões de ordem políticas e econômicas, né? Então, nós temos que centrar o nosso olhar nas questões emergenciais relacionadas ao se manter vivo, que é as questões de isolamento, a questão da pandemia, mas essas questões dessa necropolítica, vamos dizer assim, que inclusive o Estado brasileiro assume hoje, né? É uma necropolítica, uma política que não se preocupa com a vida, que não se preocupa com o número de mortos que estão, que não se preocupa se o processo de uberização do trabalho e o desemprego em massa em determinadas empresas, né, onde demite todas as mulheres, onde demite 70% dos trabalhadores. E aí, eu gostaria também de trazer para vocês um ponto de discussão de que o ensino remoto, ou educação remota, eu não vou falar que é EAD, que hoje está sendo utilizado, assim, em grande parte pelo sistema privado, né? Muito mais pelo sistema privado, como a forma de garantia das mensalidades, né? A escola privada correu para fazer isso, né? Precisa manter as mensalidades, pagar os trabalhadores e etc., e vai fazendo precariamente. Mas, assim, quando é que o ensino funciona? Quando é que um processo educativo, ele começa e ele se desenvolve, ele não termina, os processos não terminam, eles se abrem, eles vão se fechando e abrindo novos processos. O processo educativo é assim, sempre, sem fechar completamente, porque a gente nunca deixa de aprender. Mas quando que o ensino, por exemplo, a gente considera que ele é efetivo? É quando acontece o processo de aprendizagem, né? Então, não tem sentido o ensino se não não temos a aprendizagem. Como é que nós sabemos que está ocorrendo a aprendizagem? Né? Nós sabemos que a aprendizagem está ocorrendo quando nós acompanhamos o processo de ensino. Inclusive, a dinâmica de fazer o ensino, a dinâmica de fazer a educação, o dia a dia, o cotidiano, o movimentar do cotidiano, por exemplo, da sala de aula, vai se dando a partir do processo de avaliação que vai sendo feito cotidianamente através do retorno que os alunos vão dando para os professores. Então, é uma dinâmica que exige ensino e exige aprendizagem.
onde o professor ensina o que é necessário, o que está previsto, ou o que é necessário aquele grupo de alunos, e os alunos vão dando um retorno para o professor. E aí dizer que trabalhar com escola, trabalhar com educação, é trabalhar a possibilidade de nos tornarmos cada dia mais humanos. A grande questão da educação é essa, né? É um processo pelo qual nós nos envolvemos, nos inserimos, para nós construirmos a nossa humanidade da forma mais emancipatória possível, de compreender o outro, de ter vivências sociais. Vou usar a palavra harmônica, talvez não seja essa palavra, mas de respeito à natureza, né? De ter uma convivência no mundo digna, né? De respeito ao outro, né? De crescermos como sujeito humano, né? A grande ideia de aprender, de crescer é essa, né? De sairmos do lugar onde estamos e crescermos como cidadão, como pessoas, de nos humanizar. É essa a grande questão da educação. E aí, como é que nós fazemos, né, no processo de humanização, na instituição, no ensino remoto, se nós não tivermos um projeto? Por que nós falamos, por exemplo, em projeto político-pedagógico nas instituições? Porque na escola, o nosso projeto é de formar pessoas. Eu costumo muito dizer, às vezes, né, estou em alguma discussão, e eu utilizo muito a expressão seguinte: nós não fabricamos relógios, né? Nós não fabricamos coisas, nós não trabalhamos com fábrica de coisas. Nós trabalhamos com processos de educação, são processos completamente diferentes, completamente diversos. Então, o nosso universo de atuação é outro, a nossa forma de atuar é outra. Nós trabalhamos com o ser humano, nós trabalhamos formando a pessoa humana. Então, para formar essa pessoa humana, nós precisamos ouvi-la, precisamos saber como ela está, precisamos entender as emoções que essa pessoa, que envolve essa pessoa, ou essas pessoas, né? Quando nós nos distanciamos disso, nós não estamos mais no processo de educação, nós estamos num processo de instrumentalização, nós estamos em outro tipo de fazer. Mas o educacional mesmo existe esse processo de ida e vinda, né? Existe o processo de ensinar, de aprender, que inclusive não se dá um e depois o outro, ensina e depois você aprende, se dá ao mesmo tempo. Se dá uma coisa interligada à outra. Ensinar e aprender vai se dando de forma interligada. Uma coisa só acontece se a outra acontecer. E aí, qual é o nosso projeto? Qual é o nosso projeto de vida de educação durante a pandemia? Que processos seriam esses, né, de emancipação da pessoa humana, num processo onde nós não vamos chegar com a educação, mesmo que seja do ponto de vista do ensino, né, para uma pequena parcela ou uma parte dos alunos, né? Porque como nós temos as diferenças que nós temos na sociedade, né, o processo de exclusão, de vivências sociais, de participação social, de diferenças sociais que nós temos na sociedade, nós vamos ter dentro da instituição escolar, né? Então, nós vamos tanto ter alunos que vão ter acesso às tecnologias da informação e da comunicação de uma forma tranquila, com equipamentos, com chegada de sinal, de internet e etc., como nós temos hoje no sistema educacional, seja na UERN, na rede estadual ou no próprio IFRN, jovens que não têm sequer acesso ao sinal de internet, né? Se eu estou discutindo aqui que não basta ter a internet, porque o processo de educação é um processo muito mais completo, né? Quando nós temos o sinal, vamos supor que tenhamos o sinal funcionando, os equipamentos funcionando, e chega o ensino ao aluno, ele ainda chega como ensino. O outro lado, que é a aprendizagem, ainda fica deficiente. Mas quando nós pensamos, que nós, mesmo quando nós temos, mesmo quando nós vamos para o processo de ensino, nós vamos ter parcela dos mais interessados, daquelas pessoas para quem nós direcionamos nossa ação, onde está o nosso objetivo maior, que é o aluno, que eles não detêm, em grande parte, das condições mínimas necessárias para obter esse ensino, né,
mesmo que seja, vamos dizer assim, precarizado. Eles não detêm, muitos não detêm, porque não chega ao sinal de internet, porque tem hoje, por exemplo, acompanhar pelo o celular, a gente considera como uma forma precária de acompanhamento. Né? O celular não dá conta por exemplo, de realização de atividades, de realização de alguns trabalhos e etc. Seria ainda precário. E ainda dizer que nas famílias, nós temos, a experiência que nós temos observado é que nós temos muitas vezes um celular compartilhado para 2, 3 irmãos, para o pai, é um celular para a família, para todas as comunicações da família, e ainda para o menino ou a menina receber a aula, né, receber o ensino. E que isso aí não dá conta do que seria a educação à distância, né? Então, é preciso separar a educação à distância da educação do ensino remoto. E, assim, por que essa urgência? Por que temos essa urgência tão grande de termos que fazer ensino remoto imediatamente, num contexto em que as pessoas estão perdendo seus parentes, estão perdendo seus amigos, e que elas têm dificuldades, né, de concentração, elas têm dificuldades para se manter ativos quando todo dia somos atordoados com o número de mortes, né, que inclusive que a Elânia citou aqui, 53.854 pessoas mortas no Brasil. E os meios de comunicação colocam isso diariamente para a gente, né? Isso é um processo que nos adoece, né? Os jovens adoecem também. O processo de aulas, por exemplo, remota, requer um planejamento, requer um acompanhamento muito grande, né? Requer preparação do professor para isso. Se o professor, por exemplo, tem um trabalho para executar numa aula normal, um fluxo normal com o seu aluno, onde as coisas vão e vêm, normalmente ele vai se modificando, vai refazendo a partir do que o aluno vai falando, no ensino remoto ele não tem essa possibilidade. Ele dá aula não só para o grupo de alunos. Né? Eu, por exemplo, minha filha está tendo aula remota e eu assisto quase todas as aulas, porque a minha filha está tendo as aulas remotas de uma forma extremamente precária, numa casa, convivendo com várias pessoas de gerações diferentes, sem ter um ambiente de estudo, por conta da pandemia. Né? A pandemia me fez isso, eu saí da minha casa e fui para um ambiente onde me deu mais segurança, que é um ambiente fora da cidade. E lá eu não tenho um ambiente para receber o ensino remoto, mesmo na forma, com todas as questões que a gente coloca, com tranquilidade, né? Então, ela recebe ali, ela está ao mesmo tempo que está assistindo às atividades, né, da escola dela, ela está convivendo com todo o fluxo de pessoas, de emoções, de coisas, de acontecimentos da casa. A concentração para o aluno é extremamente difícil, nesse contexto que eu estou falando. Um grupo de privilegiados tem, sim, um escritório em casa, podem receber, mas é um grupo muito pequeno. Não é o nosso público que está na zona rural, nas cidades pequenas do Rio Grande do Norte. Não é a classe trabalhadora que está na escola pública, né? Eu estou falando, o que eu estou falando para vocês é de uma menina que está na escola privada. Não está na escola privada, uma escola boa, né, de bom conceito, mas que no contexto de pandemia teve que sair da casa. E para onde nós corremos? Para uma zona rural, e lá nós não temos as condições. Quer dizer, eu estou citando um caso pessoal para que vocês entendam que a situação não é fácil em nenhuma ordem, nem na rede pública, nem na rede privada. A situação é extremamente difícil. Nós não podemos encarar a educação de forma utilitarista, né? Com resultados, tem que dar resultados imediatos. Nós não passamos, a pandemia é algo novo para a gente, nós nunca passamos por isso. Nós precisamos aprender, né, a conviver, mas não entender isso, não colocar a vida hoje e o sistema que nós vamos trabalhar na educação como um sistema normal. Nós não estamos num sistema de normalidade. E uma das coisas que nós devemos também ter muito cuidado é de que, se o capital já sonhava e já implementava
o sistema, vamos dizer, usar a palavra de Ricardo Antunes, de uberização, né? Com a chegada da pandemia, a utilização disso no sistema educacional, e a escola particular, a rede privada está fazendo isso, começou a fazer, não vou dizer todos, né, mas eu não vou me comprometer, mas grande parte está fazendo, né, de uma forma extremamente precarizada, que isso não continue pós-pandemia. Nós não precisamos disso, nós precisamos de processos que nos aproximem das pessoas, né, de um trabalho não precarizado, de que o processo de educação não seja só um processo de ensino, né, que o processo de educação seja um processo de ensino, de aprendizagem, um processo mais completo. E nós podemos, sim, fazer na pandemia discussões com os alunos sobre grandes temas, grandes temáticas que os envolve agora, o medo que eles têm, como é que eles estão vivendo, as rotinas que eles estão fazendo, os direitos dos alunos, dos pais dos alunos, do trabalho, a questão da cidadania, a questão do consumo, a venda da imagem, que hoje os estudantes dão grande parte do tempo vendendo a própria imagem, o sonho de crescer, de se tornar famoso, tantas coisas. Como sobreviver nesse mundo, que cuidados devemos ter, o que nós vamos contar para as gerações posteriores, o que esses meninos vão contar depois para outra geração, né, que não vivenciou a pandemia. Nós precisamos preparar esses meninos para isso também. Mas aí parece que nós nos voltamos, eu digo nós, não nós aqui, mas assim, de forma geral, para achar que nós estamos num clima de normalidade e encarar o sistema educacional e o sistema de ensino com a mesma normalidade de antes, mudando só a forma de fazer as aulas, né? Mudando a forma de fazer as aulas no sistema remoto e levando para as famílias a acreditarem que, fazendo isso, o processo está se dando normalmente, está fluindo normalmente, né? Quando, na verdade, não está fluindo normalmente. É um processo totalmente precarizado, que não chega a todos, e quando não chega a todos, termina sendo um processo de exclusão. Né? Nós produzimos também aí um processo de exclusão onde pessoas vão e pessoas ficam. Mas nós estamos falando de educação. E nós estamos falando agora de educação pública. Claro que precisamos ampliar o debate, e esse debate chega às instituições privadas também, que lá tem as pessoas. Mas, assim, não podemos permitir que no espaço da educação pública, a gente precisa ser o carro-chefe nisso, né? Permitir que isso passe a branca de nulo. Isso precisa passe com muito debate, né? Que isso exista, que isso exista com muito debate, e que exista, de certa forma, resistência, no sentido de que possamos garantir educação, o direito à educação aos cidadãos brasileiros como um todo. Né? Por que só uns vão ter direito e outros não? Dar bolsas, né, gratificações para que o estudante possa adquirir, isso não é garantia de que vai se garantir qualidade e chegada da educação aos estudantes, né? Porque, como eu disse, mesmo às vezes você pode pagar, mas a internet não chega no local onde você foi. A sua família saiu, a sua família se deslocou, a sua família se reuniu junto com outro agrupamento, porque tem medo de ficar nas aglomerações urbanas, né? Saem gritando, pedindo para se manter vivo, né? Que agora a grande questão é essa, como nós nos vamos manter vivos durante esse tempo. E esperamos que esse tempo não seja um tempo que dure muito, porque nós temos os grandes centros de pesquisa, né, estudando, pesquisando, produzindo medicamentos, produzindo vacinas, né? E aí nós precisamos aprender a passar esse tempo de uma forma que não aterrorize os nossos jovens, né, que não adoeça os nossos jovens 4, 5 horas em frente a um computador, né, numa tela, onde muitas vezes eles não têm muito acesso nem sequer à imagem, né? Tem acesso muito, às vezes o som né, fica ligado. A minha filha está com problema na visão já, que já não aguenta mais olhar a tela, fica no escuro, mais ouvindo só o áudio, porque são tantas horas olhando e de forma concentrada. Uma hora é uma coisa você olhar, como entretenimento que você desliga, que você olha para um lado para o outro, brinca com alguém, mas você tem que estar concentrado na tela horas. E isso aí é um processo que vem, de certa forma, também adoecendo as pessoas, né? Não é um processo, é um processo que merece reflexão.
Não é um processo que teve que passar sem uma reflexão e sem uma preparação, né, dos professores. Acho que o sistema como um todo, em todas as esferas, né, que seja na educação superior, seja na educação básica, e aí vai. Temos aqui um representante do SINT, né, e eu estou aqui, não estou como representante do IF, de forma nenhuma, estou como profissional que trabalha lá. Precisamos estar discutindo isso seriamente, né? Nós estamos com uma tarefa gigantesca, que é fazer educação em tempo de pandemia, e o que nos aflige não é só a pandemia, é a forma como o capital se estrutura e se reestrutura na atualidade, e que se utiliza dessa nossa vulnerabilidade, dessa nossa fragilidade no sistema de pandemia, de doença, né, que aflige a população, e se utiliza disso para impor uma nova forma de agir dentro do sistema de educação, que já se vinha se desenhando anterior à pandemia, né? Anterior à pandemia já se vinha se desenhando isso, e que muitas vezes não passa por um processo de criticidade, né? De que isso nos vale? De que isso nos vale a pena? Por exemplo, a questão do Enem. Né? Hoje a gente percebe uma preocupação muito grande com relação ao Enem e etc. Mas quem disse que nós vamos ter Enem? Como nós poderíamos fazer um Enem, por exemplo, online? Poderíamos fazer num sistema desse onde as pessoas não têm acesso, todas não têm acesso às tecnologias da informação e da comunicação, e mesmo se tivesse, qual o controle que o sistema ia ter de que aquele aluno é ele que está respondendo aquelas atividades sozinho? Entenderam? É muito complicado. Então, tem coisas que a gente tem que ir discutindo, né? Entendendo que não estamos no sistema de normalidade e que precisamos estar muito atentos, porque tem coisas que mais nos prejudica do que nos ajuda, de que mais nos afasta do que nos une, né? De que traz mais prejuízo do que nos ajuda. E muitas famílias, né, quando eu me preocupo muito, que estão com os filhos em casa hoje, né, que se acostumaram a colocar a criança para a escola muito cedo, porque esse sistema fez isso também, que cria esse sistema de utilitarismo, de produtivismo tão grande, que a criança de 3 anos, de 4 às vezes, tem até com quem ficar em casa. Mas tem que colocar na escola, porque se tornou um tipo normal colocar a criança de 3 anos na escola, né? E a escola que eu quero dizer aqui não é que a criança de 3 anos não vai, é que não vá comprar a escola como se já fosse uma escola de adulto. Que ela vá para uma creche, que ela vá para um ambiente de socialização, de interação, tudo bem. Mas não encarar as séries iniciais, ou a educação infantil, como um sistema já escolar, como se faz para os jovens. Né? São coisas completamente diferentes, idades completamente diferentes. Então, seriam essas as minhas considerações iniciais a fazer, e aí eu fico à disposição para dialogar com os colegas e também dialogar com as pessoas que estão nos ouvindo e vão interagir, né, que juntamente com que a Elane vai estar aí nos mandando, né, os questionamentos ou as intervenções, que serão muito bem-vindas, para que juntos possamos discutir, né, a educação e amadurecendo juntos, né, já que nós estamos, né, com essa tarefa grandiosa, nós somos lideranças sindicais, uma tarefa muito grande de fazer com que a reflexão mais crítica chegue junto a nós, educadores, né, as pessoas que trabalham conosco. Ok? Ei, professora Marta, muito obrigada, excelentes suas palavras. Cada vez mais a gente percebe como nós estamos entrelaçados aí, né, a realidade muito próxima, realmente. Então, eu vou passar a palavra agora para o professor Jean, tá, que é o coordenador do SINT Mossoró. Vamos deixar ele sozinho aqui, batendo um papo com vocês aí, durante os próximos 10, 15 minutos, tá bom? Daqui a pouco a gente retorna de novo. Professor Jean, a gente está aqui pertinho, tá? Estamos só olhando os comentários, olhando as perguntas, e vamos colocando aqui na tela para servir de gancho aí para essa discussão, tá bom? Fica à vontade, professor Jean. Professor, seu microfone. Ok. Bom dia, gente, novamente. Vamos lá, vamos discutir um pouco, falar um pouco, fazer esse debate sobre os desafios da educação, não só, acredito, do Rio Grande do Norte, mas da educação brasileira,
né, em tempos de pandemia. Primeiro, a partir da ideia de que a pandemia, né, ela só veio para ressaltar, para deixar bem claro todos os gargalos, todos os problemas já existentes na educação faz tempo, né, que faz tempo, são históricos os problemas da educação, apesar de reconhecermos também alguns avanços, algumas vitórias nossas, através da luta, através da organização da classe trabalhadora da educação, de todos os que têm interesse numa educação pública de qualidade no Brasil. Claro, não podemos negar também os avanços, porque, afinal de contas, é valorizar também a nossa luta, mas existem são vários os gargalos, né, vários os problemas, e que se colocou à prova mais ainda com a conjuntura que estamos vivendo nesse momento, com a ameaça, com o problema da pandemia, né? Podemos ver dois pontos aí desses desafios. O primeiro é durante a pandemia, né? Segundo, no pós-pandemia, quando pudermos voltar ao contato, ao dia a dia da nossa sala de aula, das nossas escolas, né? São desafios que nos chamam a refletir, a pensar, a debater, né, com a comunidade escolar, com os governos, enfim. No primeiro ponto, né, o governo federal, através do MEC, do Conselho Nacional de Educação e os conselhos estaduais, né, orientaram aí, levaram adiante a ideia da educação à distância, ou educação remota, né, que aqui não chamamos de educação remota, mas, como diz o professor Heleno Araújo, que é presidente da nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, nada mais todos os nomes dados, na verdade, quer dizer educação à distância, e aponta também os interesses econômicos por trás dessa modalidade, que daqui a pouco eu posso falar um pouco sobre. Bem, aqui no Rio Grande do Norte, né, através de uma portaria, foi orientado a iniciar as escolas, possibilidade das aulas remotas, né? A portaria do dia 4 de abril, ela já trazia as orientações de como se dariam as aulas remotas aqui no Rio Grande do Norte, né? E eu vou só dizer alguns pontos aqui dessa portaria. Primeiro, houve um entendimento de que ela não se tornou algo obrigatório aqui no Rio Grande do Norte, né? Ficou a cargo de cada escola e de professores aderirem ou não a modalidade, né? Existem escolas que aderiram, existem escolas que um professor aderiu, então criou um universo diverso aí da adesão às aulas remotas. Por exemplo, eu estou como coordenador geral dos coordenadores, mas ensino também, estou em sala de aula no turno matutino, eu ensino na Escola Estadual Moreira Dias. Lá nós decidimos, foi feita uma discussão, e lá decidimos por não aderir ao processo, né, aderir ao modelo de aulas remotas. A portaria ela traz alguns pontos, né, a orientação, mas também alguns pontos que determinam a possibilidade das aulas remotas. Primeiro, estabelece que tem que ter pelo menos 75% dos alunos com possibilidade de acesso às ferramentas, à participação da modalidade, né? Segundo, estabelece que 20% que essas aulas vão representar 20%
da carga horária anual, né, somente 20%. E traz também uma série de exigências, né, documentos a serem produzidos pelo professor para comprovar que as aulas estão funcionando, todo um processo, né. Com relação a isso, qual o posicionamento que nós temos, o SINT, assim como a nossa confederação, né, o SINT tem se posicionado contrário às aulas remotas. E aí podemos apontar vários motivos para isso, né? Entre eles, a questão do acesso tecnológico, né? Da tecnologia, que não é a todos, né? Existem escolas que, ao conversar com os companheiros, com as companheiras de sala de aula, falaram que de turmas de, por exemplo, 35 alunos, 10, 15 alunos teriam acesso à internet. Então, o que quero dizer que, de uma forma ampla, a modalidade ela é excludente. Né? Ela é excludente, fere a Constituição no que diz respeito ao fornecimento na qualidade de universalização, né? Porque tanto a LDB como também a Constituição. Então, a princípio, somos contrários a isso. Existem pesquisas que apontam que no Brasil todo, 58% das casas não têm acesso a um computador, à internet, né? Quando tem, não é banda larga, esses modos, né, móveis aqui, que através do celular, nem todos também têm um celular adequado, que se é que existe um celular adequado para a aula, né, que defendemos o contato, o dia a dia, a educação olho no olho, que essa que é a verdadeira educação, né. Quando nós falamos sobre esses pontos, as pessoas tendem a achar que é porque vocês não querem vocês não querem se aperfeiçoar, né? Surge uma série de discurso em torno desse ponto. Não se trata disso, pelo contrário, durante muito tempo, as aulas remotas, a educação à distância, ela foi, no início, bandeira de campos progressistas, né? No entanto, entendendo, não como o fim da educação, mas como meio, como uma ferramenta a mais a ser utilizada, seja numa educação continuada, enfim, não como ponto final da educação, como o ponto máximo da educação. Esse é o ponto, e sem contar a questão da exclusão. Mas também podemos apontar, porque somos contra, pelo momento que nós estamos vivendo, como a professora Marta falou há pouco, nós estamos vivendo um momento de excepcionalidade, diferente de tudo que a minha geração e outras gerações têm vivido, né? Já viveu. Então, é diferente tudo isso. Criou-se, certamente, em todos os lares brasileiros, problemas e situações diferentes de tudo, novas situações, problemas, ou não se pensa que esses números de mortos que temos no Brasil todo são vidas ali por trás, né? Esses números de mortos são vidas ali por trás. Provavelmente pais de alunos, provavelmente alunos, né? Todo um fator humano também que deve ser levado em conta, não só a questão tecnológica, mas também humano. Trago também, por exemplo, a questão das mulheres, né, as professoras, né, que agora estão nos seus lares, né, e sabemos que, costumo dizer que ainda no Brasil existe um machismo muito grande, né, onde os afazeres de casa geralmente ficam a cargo das mulheres, né? E aí, essas professoras que hoje não estão no seu espaço, assim como nós não estamos no seu espaço da escola, naquele momento, naquela hora dedicada à sua aula, elas estão nos seus lares,
tomando conta dos seus filhos, fazendo suas atividades, né? Eu até, ontem eu conversando com a professora Patrícia, eu disse, olha, eu participei desse período, eu participei de reuniões onde na reunião tinha companheiros que estavam participando da reunião e com a sua criança de lado, cuidando da sua criança de lado. Então, existe toda essa realidade que foi criada. Nós não estamos de férias. Nós estamos isolados, nós estamos num momento de isolamento, num momento de perigo para a vida, né? No momento que até um gesto que é bacana, que é um abraço, se tornou sinônimo de risco para a vida. Então, por que essa exigência, por que essa rapidez em dar essa resposta e utilizando-se do momento para aplicar uma modalidade que, por si só, é excludente, baseado principalmente em todos os problemas que vêm já de muito tempo da educação, né? A questão da formação, a própria formação dos professores na área tecnológica, que ainda é bastante precarizada, que ainda está aquém daquilo que deveria ser, para que ele possa usar as ferramentas até nesse momento, né? Então, a crítica que o SINT, que todos os sindicatos, acredito, toda a sociedade, daquelas pessoas que pensam na educação ideal, aquela educação de formação e de construção do cidadão, do crítico, com pensamento crítico, nós acreditamos que ela se dá no dia a dia, ela se dá no contato, e não nesse modelo frio, via telas, né, fios, enfim. Então, assim, o CIP tem se posicionado contra, tem feito debate junto à nossa base sobre as aulas remotas, né? Então, esse é o primeiro ponto, é sobre o momento, sobre as dificuldades, os desafios do momento atual. Para o pós-pandemia, quando, enfim, já não tiver nenhum risco, já não existir mais riscos para a vida, e que, repito, o importante é preservar a vida, e que for possível o retorno às aulas, e aí temos vários desafios, né? vários desafios mesmo. Questão estrutural das escolas, né? Pesquisas aí apontam que no Brasil 27% das escolas não dispõem de água encanada, 16% não tem banheiro. Então, uma das recomendações de você se prevenir contra o Covid é você manter a higiene, lavando as mãos, e aí a gente retorna numa situação de um campo escolar no Brasil todo, com essa situação onde 26% das escolas não possuem água encanada, no Brasil todo isso. Também apontam que o número de professores, de educadores que estão vulneráveis a contrair o Covid é grande, né, porque existe uma pesquisa que apontam de trabalhadores, né, foi uma pesquisa feita pelo Instituto Labor, que faz um levantamento do número de trabalhadores que estão vulneráveis a pegarem, a contraírem o vírus, baseado na sua função, no seu trabalho, né? E a educação, ela está na ponta também nesse sentido, porque temos aí escolas com salas de aula superlotadas, com pouca qualidade de estrutura, né? Existem escolas que não têm ainda sistema de ventilação, enfim, todos esses gargalos, como eu falei. A pandemia, ela veio e, né,
causou essa discussão na educação, mas de coisas que nós da educação, os sindicatos, os movimentos ligados à valorização da educação já vem denunciando faz tempo, né? Então, esses são os pontos que eu coloco aqui de desafios para a educação, os desafios durante a pandemia e do pós, do que, né, da estrutura da escola, das escolas se serão viáveis ou não para atender o mínimo de segurança para professores, para funcionários, para estudantes, enfim. E essa discussão é interessante porque ela vem num momento, por exemplo, hoje esse debate é interessante, porque estamos numa semana bastante significativa para a educação brasileira. Em que ponto é significativo? Porque no próximo dia 26, né, completará 6 anos da aprovação do Plano Nacional de Educação. Né? O Plano Nacional de Educação, que foi aprovado no dia 26 de junho de 2014, ele é um documento construído a partir do debate, a partir das discussões nas escolas, em todos os espaços escolares, né? E que traz metas a serem atingidas pela educação brasileira durante 10 anos, de 2014 até 2024. Né? Muitas dessas metas, são 20 metas, né? Da primeira até a 12ª, ela trata do acesso à educação nos seus vários níveis e dentro da idade escolar, né? Também trata de aperfeiçoamento do ensino, da sua meta 13 até a 20, aí ela trata da qualificação do professor, ela trata do financiamento da educação, né, a meta 20, que é uma meta considerada por muitos especialistas como uma meta ambiciosa, que em 10 anos, que aumentar o investimento na educação, tendo por meta 10% do PIB nacional, né? Na época da criação do Plano Nacional, ele era de 5%, chegando a 6%, e a meta é que em 10 anos 10% do PIB fosse investido em educação. Isso na meta 20 do Plano Nacional da Educação. Na meta 17, também fala um pouco da valorização salarial dos trabalhadores de educação, quando ela coloca aqui em 10 anos, aliás, que até 2020, esse ano, né, porque tem o Plano Nacional, ele estabelece alguns períodos diferentes, mas tudo dentro de 10 anos, né? E que a cada 2 anos fosse realizado uma espécie de relatório, apontando aquilo que conseguiu ser avançado e aquilo que ficou estagnado, que não se chegou a concluir. E aí a meta 17 aponta para a valorização do profissional da educação, a valorização salarial, que até 2020 seria o salário de um profissional da educação, de um professor, seria equiparado igualmente ao salário de um profissional de outras áreas que tenha o mesmo nível escolar dele, né? Quando o Plano Nacional foi criado, o salário de um professor brasileiro, ele representava 57% com relação aos outros profissionais da educação, desculpa, outros profissionais de outras áreas, mas que tinha a mesma escolaridade dos professores. Então,
o Plano Nacional, por que é que eu estou colocando essa discussão do Plano Nacional? Porque eram metas que, se tivessem desde o início sendo perseguidas, sendo colocadas em prática, estaria com certeza diminuindo as nossas dificuldades nesse momento agora, né? Ele foi criado em 2014, não tem como negar que em 2016, logo após o golpe, posso dizer assim, disfarçado de impeachment da presidente Dilma, também representou um golpe ao Plano Nacional da Educação, né? No governo atual, as discussões sobre ele, os processos que levam às realizações das metas estão paralisados, está praticamente engavetado o Plano Nacional da Educação. Então, existe todo esse problema, todos esses problemas, esses gargalos, que atingem a educação e refletem hoje nas dificuldades que nós temos de enfrentamento da realização das atividades escolares, principalmente nesse momento de pandemia. Então, é essa discussão que eu permiti trazer a vocês, a minha contribuição sobre os desafios, né? Os desafios durante, os desafios pós-pandemia, mas também, principalmente, levando em conta a um documento importante que aponta os caminhos para a educação, que é o Plano Nacional da Educação, que finaliza em 2014, e aí muito pouco das suas 20 metas foram, de fato, atingidas nesses 6 anos que completam agora na próxima sexta-feira, né? Então, é necessário uma mobilização daqueles que sonham e desejam uma educação de qualidade, né, que sonham com maiores investimentos na educação, né, que é preciso uma mobilização em torno da educação, da pauta da educação, por financiamento, por qualidade, né, por estruturações das escolas, por qualificação dos professores, por medidas que permitam acesso a alunos, cada vez mais aos alunos, aos estudantes, à educação no seu nível e na sua escolaridade. É isso. Obrigada, professor Jean. Pois é, eu acho que Jean, quando fala, a gente entende perfeitamente que discussões a gente vai ter que fazer também no âmbito da UERN, né? A gente consegue perceber claramente que, como nós estamos realmente muito ligados, qualquer coisa que se desenvolva no ensino básico reflete diretamente, não só no que acontece dentro da universidade, em termos do que nós podemos possibilitar de formação, mas com relação à própria maneira como se enxerga o sistema educacional brasileiro, né? Então, a gente tem que cada vez mais conversar e ir aprofundando essas questões mesmo. Agora a gente vai dar a palavra aí para a professora Patrícia, tá? Para ela fazer essa intervenção dela aí, e daqui a pouco a gente retorna com todo mundo aqui na telinha, tá bom? Professora Patrícia. Bom dia a todas as pessoas. Já estamos muito felizes aqui com o nosso debate, né? É evidente que nós temos as nossas particularidades, mas fica bem evidente quantos nossos desafios são comuns, porque nós estamos imersos nesse mesmo contexto, né, tão desfavorável, não somente para a educação, mas para os serviços e para os servidores públicos de uma forma geral, e agravado por esse momento aí tão atípico, inesperado e imprevisto da pandemia, né? E aí eu acho que é melhor a gente se deter mesmo ao debate, mas gostaria de fazer algumas considerações rápidas, né? Em primeiro lugar, Marta colocou aí que essa questão da gente pensar que não estamos vivendo uma normalidade, né? E o interessante é que a gente tem ouvido frequentemente
a defesa de que a pandemia da Covid-19 não apenas mudou o nosso presente, mas vai nos trazer um novo mundo, né? Não seremos mais os mesmos. O mundo pós-pandemia, muito se fala, né? E aí vou chamar para a responsabilidade de que se nós estamos construindo um novo mundo, né, as nossas ações hoje, elas poderão ser os alicerces, as bases dessa nova educação. Por isso que todas as ações, elas precisam ser bem pensadas, elas precisam ser analisadas de uma forma muito crítica, né? É nosso papel hoje, mais do que nunca, incentivar o debate, né? Pôr à prova as alternativas que são colocadas, para que a gente não venha, de forma nenhuma, a se distanciar daquilo que nós tão arduamente conquistamos e dos nossos princípios básicos, né? Aquilo que norteia a nossa vida, né? Nossa luta dentro da educação, que é pela educação pública, inclusiva, gratuita, pela valorização dos nossos professores, né? Pela humanização das relações de trabalho, né? Então, para dar a conhecer um pouquinho da nossa realidade aqui da UERN, né, aos nossos demais docentes que hoje estão nos escutando, né, nós suspendemos, no final do semestre de 2019.2, as nossas atividades, no finalzinho do semestre, tivemos que fazer uma adaptação rápida a esse ensino remoto, né, diante de um risco que se mostrou, de fato, evidente, de contaminação, né, os primeiros casos de Covid dentro de Mossoró, infelizmente, entre eles, né, nós tínhamos, né, docentes do nosso quadro, né. Atualmente, o nosso calendário 2020.1 está suspenso, né. A universidade constituiu uma comissão para pensar os novos rumos. Todavia, as nossas outras atividades, né, de pesquisa, de extensão, as nossas atividades em colegiados, comissões, elas estão se adaptando a essa nova forma de trabalho remoto, né? Agora, é bem mais fácil, né, pensar na adaptação de determinadas atividades de forma remota. Agora, quando a gente pensa em tentar adaptar o processo educacional de forma remota, a gente se depara aí com essas realidades que já foram aí muito bem colocadas, né? E, dessa forma, o que a gente tem observado é uma tentativa de apresentação de alternativas, né? Embora a maior parte das universidades elas estejam com as suas atividades paralisadas, de uma forma muito interessante, recentemente, quase que num efeito dominó, nós tivemos aí a sugestão de atividades dentro de um semestre suplementar, né? Uma proposta de adesão facultativa para docentes e discentes, né? Só que a gente viu com muita preocupação esse tipo de proposta, porque essas propostas, além de aligeiradas, né, elas não nos permitem, né, a discussão não só do que será feito, mas desses impactos no futuro, né? E a gente não pode, de forma nenhuma, descontextualizar o ambiente em que nós estamos, né? Todos nós devemos conhecer, de alguma forma ou de outra, a situação da UERN, né? Não é segredo para ninguém que a nossa universidade, ela não tem sido prioridade para os sucessivos governos. Aqui dentro da universidade já é uma praxe, infelizmente, né? Os docentes se responsabilizarem por seus equipamentos de trabalho, mas hoje nós precisamos enfrentar essa discussão de uma forma muito mais ampla, né? Nós precisamos abandonar qualquer forma, né, de discussão que passe pelo voluntarismo e a gente coletivamente pensar em alternativas, mas sem deixar de considerar de quem serão os ônus dessas alternativas, né? Porque, na verdade, a utilização de ferramentas tecnológicas, se elas não são novidades, elas não foram trazidas em razão da pandemia, né? A mediação tecnológica, a mediação da educação por meio das tecnologias, elas já estavam presentes. Mas quando a gente discutia isso no passado, essa discussão ela vinha atrelada a responsabilidades
das gestões dos governos, porque traziam junto delas o pleito por uma internet de melhor qualidade. Trazia junto disso também a cobrança por laboratórios, a cobrança por equipamentos. Então, agora é muito cômodo a gente observar essa defesa pela utilização das tecnologias como sendo algo fundamental ou algo tão importante assim para a educação, quando não se tem junto desse debate o ônus, né, de quem será, de quem vai se responsabilizar. O projeto de minuta aqui, por exemplo, do semestre suplementar da UERN, expressamente diz que não haverá uma responsabilização material, né, e nem técnica, né, desse processo. Ele será às custas dos nossos docentes e dos nossos discentes. Mas qual é a realidade dos nossos docentes? Né? Nós estamos dentro de uma universidade que o congelamento salarial, que virou uma pauta do governo atual, dentro da nossa universidade já existe desde 2012. Né? Nós estamos falando de docentes que estão com salários atrasados ainda de 2018. Nós estamos falando de alunos, né? Porque quando a gente está aqui confrontando o ensino básico e o ensino superior, a gente pode até pensar, não, mas o aluno da universidade é aquele aluno que tem uma maior responsabilização, uma maior responsabilidade, já são maiores de idade, em sua grande maioria, eles talvez pudessem ter uma maior maturidade para lidar com essas ferramentas, mas na UERN, 80% do nosso alunado, ele é proveniente de famílias que recebem até 2 salários. Então, como Marta colocou, como os nossos colegas anteriormente colocaram, né, a gente não pode descontextualizar todas essas questões, né? E, evidentemente, até como o Jean colocou, muitas vezes quando a gente questiona a utilização dessas tecnologias, parece até que a gente está se posicionando com medo, com receio do que é novo. Mas de jeito nenhum, a gente não tem medo nem receio do que é o novo, né? Esse é o nosso desafio constante de educar, que não é parado no tempo, ele é atualizado a cada atividade educacional que a gente realiza. Mas a gente hoje precisa, e é o desafio nosso, né, de sindicatos, fazer essa discussão ampla, né? Nós precisamos discutir o limite da utilização dessas tecnologias. Não adianta dizer que existe um mar de tecnologias e, na verdade, jogar docentes e discentes para se afogar nesse mar. Nós precisamos saber que tecnologias nós dispomos, que tecnologias foram avaliadas, elas podem ter, de fato, um impacto positivo nesse processo de ensino-aprendizado. Nós não podemos discutir possibilidade de utilização de tecnologias sem que, paralelo a isso, a gente discuta as plataformas que serão utilizadas, né? Dá para imaginar que nós vamos dar aulas em plataformas que não são públicas, plataformas ligadas a sistemas cooperativos, o armazenamento de dados em nuvens que não têm fronteiras, que podem, né, ser acessados em lugares diferentes, por conveniências diferentes. Nós precisamos pautar a questão da nossa imagem, do nosso trabalho, da utilização em sala de aula, que muitas vezes a gente faz com mais liberdade, de materiais que podem ter direitos autorais. Nós precisamos nos preocupar com a possibilidade de gravação das nossas falas, no contexto no qual a nossa liberdade de expressão, a nossa liberdade de cátedra, inclusive, é questionada. Não podemos esquecer a lei da mordaça que está aqui do lado, tentando nos aprisionar. Como Marta colocou, como Jean colocou muito bem, esse debate não pode ser descontextualizado do avanço mercadológico dentro da educação. Nós não podemos não avaliar esse processo de forma crítica e nos perguntar qual será o preço pago pela utilização de determinadas ferramentas que hoje se colocam como gratuitas, mas que no capitalismo não existe nada que seja gratuito. Qual será o preço que nós pagaremos, as condições que nós estaremos a aderir, sem mesmo saber? E como também muito bem colocado, nós precisamos também contextualizar, discutir a cidadania e a exclusão digital. Não só dos nossos discentes, mas também dos nossos docentes.
E nós não podemos desconsiderar a nossa condição humana, o nosso adoecimento. O adoecimento docente já era uma prática aliás, já era uma realidade no qual o nosso sindicato nacional já alertava que estava acontecendo dentro das nossas universidades. Agora, esse adoecimento numa situação de um adoecimento de uma sociedade. E agora as nossas novas formas de adoecimento, né? Sentados 24 horas de frente a um computador, né? As novas formas de adoecimento. O meu óculos, que eu trocava uma vez por ano, está com 6 meses e eu já estou aqui, ó, bem próximo da tela para tentar enxergar melhor, né? Então, é evidente que as nossas pretensões não são, né, de trazer respostas prontas, até porque não acreditamos que existam respostas prontas. O cenário é desafiador e qualquer tipo de alternativa, né, que venha a ser viável, ela só terá possibilidade, né, de dar frutos se ela for construída de forma coletiva, se ela confrontar as diferentes experiências, os diferentes saberes, né, as diferentes realidades, né? Mas, na verdade, nós precisamos chamar, né, a nossa responsabilidade de fazer sempre essa análise crítica, né? A gente, sem dúvida nenhuma, quando a gente faz a opção por fazer esse debate crítico aqui, né, que é o nosso papel de sindicato, nosso lugar de fala, de chamar sempre ao debate crítico, né, de pôr a testes alternativas, muitas vezes nós somos, então, questionados, né, e às vezes colocados como radicais, como negativos, como não colaboradores, né, mas não é essa de forma nenhuma a nossa intenção. Sabemos que o nosso lugar de fala ele é muito ingrato, mas nós temos total convicção, né, que qualquer tipo de alternativa que venha a gerar algum tipo de perigo ou de dano, né, é possível, né, pela análise momentânea, é possível a gente pensar em soluções, tentar amenizar riscos. Então, é por isso que nós não podemos nos negar ao debate, né, a nossa contribuição. E hoje nós estamos extremamente satisfeitos em estender esse debate. Semana passada discutimos com o DCE e hoje aqui com a educação básica e com a educação técnica, porque na essência, independente do lugar onde nós estamos, nós somos educadores, a pandemia vai passar, novos desafios vão chegar, mas a nossa defesa total pela educação pública, gratuita e de qualidade, ela é uma constante e ela deve ser feita sempre com muito afinco, independente dos diferentes cenários desafiadores que a gente esteja aí enfrentando. E agora vamos debater. Isso mesmo. Já tem algumas perguntas bem interessantes aqui para vocês, viu? Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair aqui do fluxo, viu, Patrícia? Vou deixar vocês 3 aí, tá? Professor Jean, professora Marta. E aí, vou só colocando as perguntas aqui na tela, vocês vão observando e vão comentando, tá bem? É melhor assim, né? Aí, Paulinho é nosso docente, é uma alegria tê-lo aqui, Paulinho, né? Sempre aí, da Faculdade de Educação. Então, na verdade, um grande problema do momento é, inclusive, essa denominação de o que é ensino remoto, né? Que algumas pessoas, inclusive, chamam de modalidade, né? Estão defendendo como se fosse uma modalidade, quando, na verdade, nós temos 2 modalidades de ensino, o presencial, que é aquele que, de fato, a gente defende por enxergar nele o maior potencial de qualidade. E a gente não nega a relevância da modalidade de ensino à distância, porque, inclusive, ela é, muitas vezes, a única opção onde o ensino presencial não existe, né? Não chegou, embora seja nosso papel lutar para que ele chegue, né? Agora, quando se fala em ensino remoto e se diz assim, ensino remoto não é educação à distância, ensino remoto não é ensino presencial, então o que é esse ensino remoto? É, na verdade, uma forma que
diz que utiliza mediações tecnológicas, então parece se assemelhar à educação à distância, mas na hora de utilizar os critérios que conferem responsabilidade, né, conferem o compromisso e conferem a possibilidade de frutos dessa modalidade de ensino à distância, aí o ensino remoto abre mão. Então, como sendo alguma coisa, né, que parece muito de conveniência e que claramente o governo federal, por meio das portarias anteriormente publicadas, deixou evidente que, na verdade, o ensino remoto nada mais era para as universidades do que a tentativa de aumento do ensino à distância dentro do ensino presencial. Porque nós temos normativas hoje que permitem que até 40% do ensino presencial possa ser substituído por ensino à distância, e existe uma resistência na ampliação desse percentual dentro da universidade básica. E, sem dúvida, que o governo federal enxergou a pandemia como uma oportunidade de ampliação desse ensino à distância dentro dos ensinos presenciais, né? E aí essa história do ensino híbrido, né, que pode funcionar em alguma realidade ou não, mas que ele deve ser avaliado conforme as necessidades de cada curso, conforme o que se espera de cada projeto político-pedagógico, né? E sem poder, claro, fazer esse debate sem considerar, então, a questão mercadológica, né? Eu tenho alguns colegas que já estão nas universidades federais, né, nesse chamado ensino remoto, já comentando que estão com turmas de 200 alunos. Eu assisti uma live recentemente, onde um professor chegou a comentar que um outro professor já tinha 1.000 alunos. E cadê aquela nossa busca constante pelo olho no olho do nosso aluno, por essa educação, né, interativa? Como é que isso vai acontecer com turmas de 300, 700, 1.000? Que, por exemplo, essas possibilidades de ensino mediático faz com que a gente perca de vista e veja que é possível, né? Só contribuindo aí. Aliás, aqui a gente gosta muito do contraditório. A gente não tem problema com o contraditório. Se discordarem da professora Patrícia, fiquem à vontade para colocar, tá, as opiniões de vocês. Bom, contribuindo aí um pouco na pergunta do Paulinho Silva, né? Nós entendemos dessa forma também, do teu questionamento, né? Que o governo tem se utilizado de artimanhas, principalmente agora no momento de pandemia, para estabelecer propostas neoliberais dentro da educação brasileira. E a educação à distância passa por isso, né? Eu lembro muito bem que o ano passado, no final do ano passado, o SINP ele realizou, aqui na cidade, um ciclo de debate sobre o Fundeb, né? E no primeiro dia de debate sobre o Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, nós tivemos a honra de ter a participação do Heleno Araújo, que é o presidente da nossa confederação. E, na ocasião, o Heleno trouxe alguns pontos bem interessantes, né? Entre eles, o porquê do interesse, né, da educação à distância, o que está por trás do interesse, do estímulo, principalmente do Conselho Nacional de Educação. E aí, Heleno citava algumas figuras do seu estado, que Heleno é pernambucano, e pessoas, empresários do setor educacional privado, que tem suas universidades privadas, que estão lá dentro do Conselho Nacional de Educação, desde a época do presidente Temer, né, na época do Mendonça Filho, à frente do MEC, que, como ele mesmo, utilizando o termo que ele mesmo usou, lambendo uma rapadura para colocar em prática a educação à distância. Por quê? Porque a universidade ia possibilitar a universidade dessas pessoas. Cássio! Caiu aqui, o que eu faço? Ia permitir, por exemplo, que suas instituições privadas, que essas pessoas possuem, que são empresários,
de fornecer, por exemplo, as ferramentas para o governo federal, né, essas ferramentas para o uso na educação à distância. Então, você entende aí que existe um interesse empresarial por trás, um interesse capitalista por trás da educação à distância. Como eu falei no início, na minha fala inicial, a educação à distância ela foi bandeira, é pauta também dos movimentos progressistas, mas entendendo ela como uma ferramenta a mais, né, para outros seja utilizado de outras formas, não como fim da educação, né, mas como meios. Então, concordo, o governo federal tem utilizado, inclusive ontem, eu não lembro bem o nome do sujeito lá, mas um dos nomes cotados para ocupar a pasta do MEC agora tem em uma de suas defesas a expansão da educação à distância, o fim do próprio MEC, né? Ele defende, então tem sido colocado aí na imprensa alguns pontos de defesa. Então, deixa claro as intenções do governo federal. Só lembrando que estamos falando de um governo que já em suas que tem à frente o presidente que na campanha, no pouco que falou, que ele não falou em Plano Nacional de Educação, ele não citou nada sobre isso, né? Mas apontava somente como um ataque à educação, um ataque aos educadores, e nos primeiros dias do seu governo, quem lembra muito bem, né? Por exemplo, nós da educação básica devemos lembrar muito bem as orientações que, por exemplo, o Bolsonaro dava aos alunos de filmarem professores dentro de sala de aula. E eu estou citando isso aí como exemplo do tipo de governo, do tipo de algo do que se espera, do que podemos esperar de um governo com relação à educação, né? Desse governo com relação à educação. Então, é um governo que eu considero, eu acredito, inimigo da educação, é inimigo. Ele tem se posicionado sempre contrário à educação, colocando ministros, né, primeiro o Ricardo Vélez, depois o Wellington, que saiu na semana passada, que ganhou aí o título de pior ministro da educação, e não é à toa, né? O que é que esse camarada fez na frente de útil, de fato, para a educação brasileira? Nesse momento de pandemia, um dos exemplos bem claros aí foi a insistência dele em querer manter o Enem, né, dizendo que o Enem não é para desfazer desigualdades. O nível... voltando àquela fala inicial nossa, em que se trata dos desafios da educação em tempos de pandemia, em tempos de pandemia, mas, acima de tudo, em tempos de governo ultraliberal do Bolsonaro, né? Porque é um desafio a cada dia da educação, tendo um governo como o de Bolsonaro à frente do país. Ok. Professora Marta, tem uma pergunta aqui do professor Michel que talvez seja interessante. Espera aí só um pouquinho, seu microfone está... Ligue o seu microfone, professor, por favor. Pronto, perfeito. Então, o professor Michel também é professor da UERN, né? Ele faz a seguinte pergunta: pelos comentários de vocês, o problema do ensino remoto afeta vários segmentos da sociedade, não só o setor da educação. Como está a construção de uma luta pela não realização do ensino remoto nos termos em que se coloca? Há diálogo e construção de uma luta com a população também, com as famílias? Como as famílias estão discutindo isso? Tem como a senhora comentar? Eu gostaria de falar um pouco sobre isso e retomar só um pouco a fala anterior da colega Patrícia. Sim, posso fazer? Sim, claro. Patrícia, o mundo pós-pandemia, no meu ponto de vista, será um mundo muito mais complicado do que o mundo atual.
não é passar por um tempo de isolamento, né, sem nenhum período de novas construções, que nós vamos demandar novos processos. É como o Jean enfatizou aí, e eu enfatizei na fala anterior, esse período de dificuldade, de vulnerabilidade, de sofrimento, está sendo um período utilizado para o desemprego, a precarização do trabalho, a exploração do trabalho. Nós vimos aí, por exemplo, com relação ao processo de isolamento social, as claras, né, mesmo, a mostra, um grupo de empresários indo às ruas exigindo a volta dos trabalhadores, mesmo correndo risco de vida, colocando a vida em risco, para que voltasse o trabalho, para voltar a produzir para o capital circular normalmente. Então, essa mentalidade, ela provavelmente não mudará nesses 4, 5, 6 meses, eu não sei quantos durará essa pandemia. Nós vamos voltar da pandemia com pessoas mais doentes, mais sofridas, né, desempregadas, com trabalho precarizado. Não estou fazendo visão profética, são evidências do cotidiano, né? E se nós não tivermos cuidado com essas forças, essas estratégias do capital mais fortalecidas, e nós mais subordinados, né? Por isso que esse movimento agora, nossa atividade enquanto sindicato, ela tem que ser muito mais forte, muito mais estruturada e tentar chegar muito mais à população e principalmente aos nossos pares, as pessoas com quem trabalhamos, para nos fortalecer, para pelo menos no nosso campo, que é o campo educacional, nós ir resistindo, né? Resistindo e tendo mais clareza de como esses ataques do capital chegam na instituição de ensino, por exemplo, quando traz o ensino, a ideia do ensino híbrido, né? Que pode levar até a privatização, o ensino remoto, essa questão que você colocou aí, que tem professor que tem 200 e tantos alunos, como é que ele acompanha? Daqui a pouco o professor tem 1.000, como você falou, 500. Daqui a pouco, o ideal do que é educação, ele se acaba, ele deixa de existir, não tem mais sentido, né? Não teremos mais a educação no formato que nós pensamos. Nós vamos ter instrução sem retorno, sem a reflexão, sem a discussão, sem o diálogo, sem a construção do argumento, sem a construção da opinião, né? Nós vamos ter uma educação sem a construção da criticidade, sem a construção da compreensão do que é o mundo, do que são as relações sociais. E como essas pessoas vão continuar agindo no mundo, né? Por exemplo, com relação à questão da escola particular, tem uma questão que veio aqui, que fala sobre a questão da escola particular. Eu vejo o seguinte, como nós vamos fazer? Eu vejo que nós da escola pública, nós temos muito mais condição de iniciar esse debate e botar esse debate para frente. Temos que fazer isso. Porque os trabalhadores da escola privada, eles estão numa situação de subordinação muito maior, né? Porque ou vão fazer ou perdem o emprego imediatamente, né? Perde e com a reforma trabalhista isso não tem, perde sem gerar muito problema para quem está empregando, né? Perde aí para entre manter esse empregado e fazer o ensino dessa forma, vai se fazer o ensino dessa forma e não pode se questionar, se aceita. E nós, da instituição pública, das instituições públicas, temos uma margem ainda de condição de poder estar discutindo isso e precisamos levar esse debate adiante, né? Então, existe essa relação de poder muito forte, né? De poder nas instituições, claro que existe na instituição pública também, né? Pelo pessoal que está à frente, né? Está comandando as instituições, os diretores, os dirigentes. E aí precisa entrar nossa luta para, dentro da nossa instituição, nós lutarmos, né? E que essa nossa luta sirva de referência para o pessoal da educação privada, né? Para essa compreensão. E aí veio uma pergunta sobre as famílias. Né? Veio uma pergunta se há preparação, essa pergunta já passou aqui, acho que saiu já do ar. Como é que nós estamos fazendo com relação às famílias?
O sistema privado, eu não sei como um todo, porque eu não posso falar do sistema privado como um todo, mas, por exemplo, aquilo que me toca é que minha filha está no sistema privado. Foi institucionalizado sem, colocado o ensino remoto, sem discussão, pelo menos não foi convidada, sem discussão com os pais. Né? E ainda não foi feito nenhuma discussão do ponto de vista de avaliar até onde está sendo válido esse ensino. Vocês podem falar um pouco como vocês estão fazendo. No nosso caso, nós estamos iniciando um processo de discussão, esperamos trazer as pessoas que estão diretamente, que são atores, vamos dizer assim, fundamentais do processo, que são professores e alunos, para o debate, e estender, sim, as famílias, né, já que são sujeitos diretamente envolvidos, né, são responsáveis pelos filhos, né, pelos jovens, para o debate sobre esse tipo de ensino e o que ele pode nos provocar, né, e qual a maré que ele vem. Porque uma das grandes questões para a gente entender é que esse ensino remoto, ou ensino híbrido, ele vem numa grande maré, né, ele vem numa grande onda, que é essa onda de reestruturação capitalista, essa onda neoliberal, toda essa onda que nós estamos vivendo no momento, e esse ensino remoto é mais uma ferramenta utilizada pelo capital para a precarização do trabalho, né? E imagina se isso aí se torna uma realidade, chega a isso que Patrícia diz, e pós-pandemia nós vamos dar de cara com uma situação em que a gente não precisa mais tanto do presencial, porque o remoto dá conta, não na nossa compreensão, né, na compreensão de alguns gestores, das grandes empresas que ganham com isso, grandes corporações, né? Que basta a instrumentalização, o ensino, onde se joga no ar e se vire quem puder do outro lado, e que a formação da pessoa humana, ela não é pensada, né? Acho que é uma grande tarefa para nós do movimento, né, do movimento sindical, mas não só nós do movimento sindical. Nós estamos, olha, que eu vejo, né, nós estamos num grupo trabalhando com pessoas que são educadores, né? O educador, o professor, o educador, precisa se engajar mesmo nessa luta para compreender, né, e resistir. Os intelectuais, por exemplo, da universidade, né, onde produz argumentos, produz ciência, produz conhecimento, opinião, o que estão pensando sobre isso? Né? É uma questão que a gente pode também deixar no ar. Não é só uma diretoria que vem discutir e numa live tem 30 e poucas pessoas. Né? Isso é outra questão, né? Você coloca uma live dessa no ar, com 4 instituições, e você aglomera um número mínimo de pessoas. Não vou dizer aqui que a gente está querendo público, não é isso, a gente está querendo ampliar o debate, começando de uma forma simples, mas aí para ir ampliando, colocando mais pessoas na roda e discutindo, e chegando junto e dizendo não a uma situação que muito mais exclui do que inclui, né? Talvez muito mais prejudique, né? Porque isso aí pode ser, no pós-pandemia, se tornar, de forma impositiva, uma realidade, né? Para o capital, para o capital, não tenho dúvida que o ensino híbrido, o ensino remoto, rende muito mais, e o capital não se preocupa com pessoas, o capital se preocupa com a acumulação de riquezas. O humano não está na pauta, não faz parte. Né? Então, nem a vida, como a gente viu nas ruas, as pessoas pedindo para voltar, para deixar o isolamento e voltar para a rua, nem a vida importa. Nada importa, não importa se sofre, se passa por condições precárias de sobrevivência, nem a vida importa, o que importa é a acumulação. Em nome da acumulação, a forma como o capital age, eu não vou falar nem no mundo, principalmente no Brasil, né, é terrível, né, que não permite nem ao outro as mínimas condições nem de viver, de se manter vivo. Né? Para se consumir, por exemplo, o capital para que o capital gere, é preciso ter consumidores vivos, né? Pessoas vivas com poder de consumir. E, às vezes, a gente fica pensando até onde o capital pensa isso, né? O capital que eu digo, todo o movimento pensa isso, tem que ser das sujeitos. Mas como também a gente tem um grande número de sujeitos, até que pensa que quem fica pode consumir, né? Mas que não se importa, que a gente entende que o capital não se importa com a educação. O nosso governo, com essa política que tem adotado, essa necropolítica, vamos falar dessa forma, não se preocupa com a educação, minimiza os recursos,
as políticas educacionais. Somos nós que temos que salvar a educação nesse país através do debate, através da resistência, da luta intensa. A verdade é essa. Isso mesmo, pessoal. Na verdade, esse debate ele tem sido qualificado ao longo de bastante tempo, né? A gente tem autores aí como Saviani, Seavada, são muitos os que trabalham, Frigoto, né? Que vem trabalhando essa concepção de educação como trabalho, educação como produção, educação nos meios de consumo. Então, tem todo um discurso que realmente a universidade tem que fazer, isso está certíssima, né? O ensino básico tem que fazer, a gente tem que se aproximar e conversar mesmo sobre isso, sem dúvida alguma, e aprofundar com muita qualidade esse debate. Nós estamos a 11 horas e 41 minutos nesse momento, né? Nós tínhamos combinado que nós íamos até as 11h30, mas tem algumas perguntas ainda aqui, mas uma delas está na tela, e eu acho que é uma pergunta que é muito, muito pertinente aí para a comunidade uerniana especialmente, e seria importante que a professora Patrícia falasse um pouquinho sobre isso. Por favor, Patrícia. Patrícia, você está sem áudio. Só um pouquinho. Então, vamos começar. Vamos iniciar. O que é que nós podemos fazer para que a minuta chegue aos departamentos? Cobrar, né? Então, desde o início, desde que tivemos notícia dessa minuta, ela foi apresentada, sim, né, aos representantes de cada uma das unidades acadêmicas, mas sempre achamos que não era suficiente. A do UERN fez o seu papel, cobrou oficialmente que essa minuta fosse destinada e discutida para, inclusive, poder ser alterada, né, com contribuições de cada departamento, para que somente depois fosse aprovada nos colegiados. Então, é necessário que outras vozes se juntem a essa, para que a gente possa, então, assim, se for essa uma alternativa, que a gente possa tentar melhorá-la, né, identificando aquilo que a gente verifica como mais danoso, que a gente possa, então, melhorar. Porque uma coisa é certa, né? Nós vamos precisar construir alternativas. E nós temos potencial para construí-las. Né? Como eu vi aí anteriormente se colocando, e essas alternativas vão passar obrigatoriamente pelo diálogo entre as diferentes modalidades. Sim, vamos criar uma nova realidade, novas alternativas, mas sem abandonar o debate crítico, sem abandonar a discussão coletiva, porque somente assim a gente acredita que a gente pode ter alguma chance de sucesso, mesmo sabendo que qualquer alternativa pode gerar, sim, algum dano, não será o ideal, porque nem o ensino presencial nós ainda atingimos o ideal que nós almejamos, né? Então, tem algumas outras perguntas aqui, mas aí, inclusive, eu acho que a pergunta do professor Rômulo, ela, em parte, já foi respondida, né? Inclusive pela professora Marta, que há pouco tempo comentou exatamente isso. O professor Jean também comentou a importância de não transformar a tecnologia no fim, né? Ela é no meio para que a gente melhore, aperfeiçoe a educação, o ensino, principalmente, né? De uma maneira mais pragmática. E aí, eu gostaria de, como nós já estamos, são 11 horas e 40 minutos já, 11h44, para evitar que a gente se estenda muito, a gente quer que fique com um gostinho de quero mais, né, Patrícia? Que a gente possa continuar essa discussão, que ela não se encerre aqui. Esse vídeo ele vai estar disponível no YouTube, ele vai estar na página aliás, no canal da UERN, vai estar disponível no Face. Então, isso, professora Marta, vai repercutir muito ainda, né? Toda essa nossa conversa aqui vai repercutir muito, pode ter certeza absoluta disso. Então, a ideia é deixar que vocês três agora encerrem, tá? Com 5 minutinhos aí no máximo de fala, para que a gente encerre antes do meio-dia aí, permita também que as pessoas que estão nos assistindo, nos prestigiando, tenham condições de cuidar também, né? Do seu almoço e seguir vida que segue, como se diz, né? Então, vamos encerrar na mesma ordem que nós começamos. Professora Marta, depois o professor Jean e, por fim, a professora Patrícia, tá bom? Tá bom. Então, eu quero agradecer a vocês, né, da UERN, pelo convite ao Sinasvep, e aí também agradecer ao SINC por estar junto conosco nesse debate.
Agradecer a todas as pessoas que estiveram presentes conosco, né? Isso demonstra uma preocupação, um interesse, né, em entender essas questões emergenciais postas, né, hoje no campo educacional. Dizer que fiquei muito satisfeita com a live, né, e ela vai ficar aí arquivada por um tempo de poder, as pessoas poderem acessar, e que esse é um primeiro momento para que possamos, nós do Sinasef, fala assim, primeiro momento do Sinasef Mossoró, fazermos outras, aprofundando, né, e outras formas também de debate com os nossos servidores. Dizer que, puxando aqui uma expressão, um entendimento de Marx, ele diz que os homens fazem a história, mas a primeira condição para que os homens façam história é se manterem vivos, né? E ele fala isso do ponto de vista do usufruto das riquezas materiais, das condições de sobrevivência, né? As condições materiais de sobrevivência. E aí, no contexto de pandemia, além dessas questões das materiais, nós temos a questão da sobrevivência mesmo diante de um problema sanitário que é a pandemia. Nós precisamos nos manter vivos, é a primeira ordem, para fazermos a história. Precisamos cuidarmos de nós, da nossa saúde, das nossas famílias, da nossa juventude, para fazermos a educação. E vamos fazer a educação da melhor forma possível, como nós já fazemos. E precisamos resistir a tudo aquilo que nos minimiza, a tudo aquilo que nos torna menor, que nos tira, nós, seres humanos, a nossa capacidade de viver de forma digna nesse planeta, de existir, de permanecer, de marcar nossa existência com dignidade. Precisamos resistir e vamos continuar na luta. E esperamos contar com todos vocês que estão assistindo, tanto agora, nesse momento, né, ao vivo, como os que vão nos ver posteriormente. Né? Então, essas são minhas palavras finais, dizer da minha alegria e do meu esforço em continuar lutando pela educação em que todos possam ter acesso, que possam permanecer e que ela seja uma educação de qualidade, socialmente referenciada e que nos venha tirar de um lugar para o outro, de um ponto que nos leve para um ponto melhor, onde possamos, no processo educacional, crescermos como seres humanos. Um abraço a todos. Primeiro, quero agradecer, né, a Duerne pelo convite, na pessoa da professora Patrícia, agradeço. Dizer também que todos os espaços para discutir a educação, para falar da educação, é importante, são desses espaços, da realização desses espaços, né, os desafios estão aí, né, sempre vários são históricos, né, mas se aprofundaram ainda mais com o problema, a conjuntura que nós vivemos através do problema sanitário, que é a pandemia, né, dizer que a luta é necessária, a unificação, na luta pela educação nos níveis municipais, federais e estaduais, na educação básica e superior, né, e dos institutos também. Então, temos aí muitos caminhos a seguir ainda, né? O resgate do Plano Nacional da Educação, que eu falei há pouco. Temos aí, na nossa educação básica, a importância da aprovação do Fundeb, do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, né, que no final do ano se encerra o vigente e é necessário, há uma necessidade de uma aprovação de um novo Fundeb, um Fundeb permanente, né, que se torne um Fundeb constitucional, que seja uma política de Estado, que não fique à mercê dos governos, né, que ele esteja aí permanente, com mais recursos, né, para a educação, principalmente advindos da União. Hoje a União contribui com o Fundo de Desenvolvimento da Educação somente com 10%, o que mais arrecada, mas é o que menos contribui. Estados e municípios têm a maior cota aí na realização do sexto do Fundo de Desenvolvimento da Educação, e a luta é constante. Essa semana nós tentamos, a CNTE, os sindicatos filiados,
intensificou a luta para que o Fundeb ele seja colocado em pauta em votação no Congresso. É isso. Nós temos muitos caminhos ainda e muita luta para ser travada, né? Mas ontem, por exemplo, eu tive a oportunidade de participar de uma reunião virtual, o Cinti, com representantes de estudantes, de entidades estudantis, e realizamos um debate bem interessante sobre as aulas remotas, né, os alunos colocando suas ansiedades, as suas dificuldades, né, e com a promessa de andarmos juntos, de caminharmos juntos na luta pela educação, tendo em vista uma educação de qualidade, uma educação pública de qualidade, com mais investimentos, né, e com a ideia de que uma educação presencial, e não essa ideia que querem vender para a gente, de colocar como fim a educação remota, a educação à distância. Então, agradeço desde já, estaremos juntos aqui nesse momento, por força das circunstâncias, estaremos juntos aqui, sempre através das redes, mas quando possível, também estaremos juntos nas ruas, né, que é o nosso espaço de luta, o nosso espaço de caminhos, de enfrentamento, estaremos juntos. É isso, um abraço a todos e agradeço mais uma vez o espaço. E aí agradeço, né, a todos que estiveram conosco, os que nos ajudaram aí, em nome de Kelânia, todos aqueles que tornaram aqui um ambiente possível, mas de uma forma muito especial aos nossos colegas docentes, né, que se disporam a conversar conosco, né. O debate para nós foi muito interessante, mas também as conversas que tivemos ao longo da semana foram muito produtivas, né, o debate foi bem maior do que o que a gente pôde colocar no pouco tempo, a gente passou a semana conversando, discutindo, trocando experiências, né. Como o Michel colocou aí numa pergunta anterior, esse debate não deve se restringir apenas ao ambiente educacional, ele deve chegar à sociedade, mas a gente tem que ter muito cuidado para em nenhum momento permitir, né, que exista o confronto entre saúde e educação. Nós queremos os dois, né? A nossa luta é pela saúde dos nossos trabalhadores e da nossa sociedade. Por isso, né, que nesse momento a meta é a preservação da vida e, além de estar debatendo sobre as nossas condições, nós precisamos também, como educadores, como responsáveis, fazer o nosso papel de orientar a população diante do momento para que ela possa se proteger e para que ela possa também cuidar de uma forma coletiva, né, dos outros, né? Mas a gente tem um papel especial nesse momento, como Marta colocou, comparado com os nossos outros colegas docentes, que muitas vezes em sistemas privados não tem o que nós temos. A possibilidade dessa construção coletiva, de discutir os nossos rumos. Então, esse papel, esse lugar de fala, onde estamos privilegiados, onde os nossos interesses são secundários ao interesse daquilo que é público. Então, mostra também a nossa responsabilidade na condução desse processo, né? E incentivar sempre os debates, não temer os debates, o debate interno, o debate externo com outros colegas em outros espaços, o debate com a sociedade, e, inclusive, ampliar o nosso debate para que a gente enxergue não só as nossas dificuldades, mas a dificuldade que a sociedade vive hoje, né? O enfrentamento dos lutos, o enfrentamento dos sofrimentos, das perdas que estão acometendo a todas as pessoas, né? E também, principalmente, as pessoas que estão sofrendo nesse momento economicamente. E aí eu vou terminar lembrando que a Aduerne, a gente tem um ponto de coleta fixo, todas as quintas-feiras está acontecendo, todos são convidados, se puderem contribuir conosco, para que a gente amplie Então, um grande abraço a todos e a todas, e vamos seguir no nosso papel
de movimentar as discussões aqui no nosso lugar de fala dos nossos sindicatos. Então, um abraço a todos e a todas. Ok, até logo, pessoal. Até a próxima. Obrigada a todos.